Fala aí, eu sou o Vitor do Responde Aí e hoje a gente vai bater um papo sobre reflexão e inversão de pulsos na corda. Bom, imagine aí que você tem uma corda, né, onde você vai dar um pulso nessa corda. Aí o que vai acontecer? Essa onda, né, vai se propagando por essa corda aqui e vai bater aqui nessa parede. O que vai acontecer com essa onda quando ela bater aqui nessa parede? Ela vai mudar de sentido, vai mudar de fase, o que vai acontecer? Então é isso que a gente vai ver agora nessa teoria. Bom, quando eu tenho uma extremidade fixa, que é esse caso aqui, o que acontece? Eu tenho uma onda que vai se propagando aqui nessa cordinha, aí ela vai andando e pum, bate nessa extremidade aqui. Só que é uma extremidade fixa. Então o que vai acontecer com essa onda quando ela bate nessa parede? Ela vai inverter a fase. Ou seja, essa onda aqui vai inverter de fase e vai voltar para um sentido contrário que ela veio. Mas Vitor, e quando eu tenho uma extremidade livre? Na extremidade livre vai acontecer o seguinte: eu tenho a onda aqui vindo na corda, vai e bate nessa extremidade aqui, que é livre, ou seja, essa extremidade ela pode se mover, né? Então vai essa onda, bate aqui, bum. O que vai acontecer com a fase dessa onda? Ela vai manter a fase. Do jeito que ela bater aqui nessa extremidade, ela vai voltar com a mesma fase, porém com sentido oposto. Então, mas Vitor, tem como eu descrever isso matematicamente, saber disso? Então, matematicamente, as ondas são descritas por uma equação diferencial, que é da seguinte forma: a derivada segundo em relação à posição é igual a derivada segunda em relação ao tempo vezes 1 sobre Vx ao quadrado. E aqui está Vx porque a gente está propagando a onda no sentido x, né, no eixo x. E essa equação matemática, ela tem um conjunto de soluções, ou uma solução geral, que é da seguinte maneira: y de x e t é igual a uma função de x menos vt mais uma outra segunda função de x mais vt. Lembrando que quando é uma função de x menos vt, esse sinal negativo aqui indica que a onda está se propagando, né, no eixo x e propagando no sentido positivo do eixo x. E quando a gente tem um sinal positivo, significa que a onda está no eixo x, mas se propagando no sentido contrário ao sentido positivo, né? Ou seja, aqui ela se propaga no sentido negativo do eixo x e aqui no sentido positivo do eixo x. Então vamos ver um exemplo aqui para ver se a gente entendeu direitinho esse conceito. Imagina aí que eu tenho uma onda se propagando no sentido negativo do eixo x, né? E essa aqui é uma extremidade fixa. Então a gente tem aqui que a onda vai se propagar até x igual a zero. Como a gente está tratando de uma extremidade fixa, a gente pode afirmar, né, que y vai ser sempre igual a zero. No ponto zero vai ser sempre igual a zero. Então, o que acontece quando com essa onda antes da reflexão? A gente tem a seguinte expressão. Antes da reflexão eu tenho, né, que a solução geral da onda é f de x menos vt mais g de x mais vt. Porém, antes da reflexão, esse f de x aqui vai ser igual a zero. Porque a onda está se propagando, né, no sentido negativo do eixo x. Então eu vou ter só a componente do g de x mais vt. Ah, Vitor, mas e depois, após a reflexão? O que acontece? Após a reflexão, eu vou ter, né, a solução geral, porém o g de x mais vt vai ser zero. Porque agora a onda está se propagando no sentido positivo do eixo x. Então eu vou ter só a componente do f de x menos vt. E como que a gente faz então para solucionar durante a reflexão? Durante a reflexão, a gente vai ser a combinação de antes da reflexão e depois da reflexão. Então é isso que a gente vai ver agora. Durante a reflexão, a gente tem que a onda está no ponto zero. Então, a gente tem y de 0 e t é igual a um f de x que está na posição 0 menos vt, mais g de x que está na posição 0 mais vt. E é isso, vamos resolver essa equaçãozinha aqui.
Durante a reflexão, então, eu posso afirmar que f de menos vt vai ser igual a menos g de vt. V vezes t é o quê? Quando a gente tem a velocidade vezes tempo? A gente tem posição. Então, vou fazer uma mudança de variável aqui. Eu vou chamar um x' de menos v vezes t. E vou fazer essa mudança de variável. Então, meu f de x' vai ser igual a menos g vezes menos x'. Continuando, fazendo uma segunda mudança de variável aqui, vamos chamar o x' de x menos vt. Então, o f de x menos vt vai ser igual a menos g de menos x mais vt. Tá vendo que aqui a gente tem sinais diferentes? Menos aqui e mais aqui? Significa então que essa onda está se propagando no sentido positivo do eixo x. Então, o f de x menos vt, né, a gente viu que é quando a onda bateu e refletiu. O que aconteceu? É quando a onda estava se propagando aqui, essa onda bateu e essa onda, depois da reflexão, ela refletiu no sentido oposto e contrário, né? Então, eu posso falar que o f de x é igual a o y, né, da onda refletida, vai ser igual a menos g de menos x mais v vezes t. Aqui os sinais são opostos, significa que a minha onda está se propagando no sentido positivo do eixo x, e como aqui tem um negativo, significa que essa onda inverteu de fase, ou seja, essa onda estava vindo dessa maneira, bateu aqui na minha extremidade fixa, houve uma inversão de fase e mudou o sentido em relação ao sentido positivo do eixo x. Vamos então dar uma olhadinha agora o que acontece quando eu tenho um pulso numa corda para outra corda. Ou seja, eu dou um pulso numa corda aqui que tem uma densidade linear menor do que a primeira corda e vai passar por uma corda de densidade linear maior que a primeira corda. Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho uma onda se propagando aqui nessa corda de densidade linear menor, e quando essa onda encontra essa corda que tem uma massa maior, o que vai acontecer? Vai haver uma inversão de fase, ou seja, essa onda vai passar a se propagar dessa maneira aqui. Ah, Vitor, mas e quando eu tenho o contrário? Quando eu tenho uma onda que está de uma densidade linear maior passando por uma onda com densidade linear menor. Então, nesse caso, eu tenho a minha onda aqui se propagando nessa corda de densidade linear maior, e quando ela começa aqui, passa, né, para um meio de densidade linear menor, o que acontece? Não há uma inversão de fase. Ela vai continuar se propagando da mesma maneira. E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí.